Eu acredito que, quando a gente pensou esse seminário, a gente, primeiro, por conta de muita gente falando sobre a Resolução 53, uma desinformação muito grande e pessoas tentando se apoderar dessa questão e trazendo ainda mais desinformação para os participantes de fundos de previdência. Então, fez-se necessário a gente trazer todo esse resgate, trazer toda essa história, mas mostrar também que os ataques aos participantes, ao patrimônio dos trabalhadores, ele não se restringe à retirada de patrocínio. Então, a gente viu o Fabiano falando sobre como se criminaliza os dirigentes, como o conflito de interesses é latente no âmbito do órgão regulador, do órgão fiscalizador. Depois nós vimos o José Ricardo Saceron mostrando para nós como, na hora de você definir certas regras, seja no âmbito da CVM, seja na CGPA, seja na própria CNPC, você acaba criando regras que são verdadeiras ingerências à gestão dos planos de previdência. E isso nos preocupa muito dentro da ANAPAR. Quando a gente fala em retirada de patrocínio, que está lá previsto na lei complementar, e nós tivemos uma audiência pública em que nós discutimos isso e nós fomos muito objetivos na nossa fala. A retirada de patrocínio não é a Resolução 11, e muito menos a Resolução 53, que ainda vai entrar em vigor em outubro, que facilitam. Ao contrário, as resoluções 11 e 53, como disse a Cláudia, elas minimizam as perdas. Não fosse por elas, a gente teria muito mais problemas. Então, a gente conseguiu, na 53, um pequeno avanço, por exemplo, quando a gente, no artigo 16, determina, porque a Resolução 11 dizia que cessava a responsabilidade do patrocinador a partir do momento que estava definida a retirada, aprovada a retirada de patrocínio. Aí, no tempo, aparecia lá uma ação jurídica qualquer do período do patrocínio. Então, o que a gente disse, falou, não, se foi dentro do período de patrocínio, você vai ser o responsável. Então, isso foi um pequeno avanço. Mas não pense que esse avanço foi assim, todo mundo falou, que maravilha, né? Não, isso é motivo de muito debate, e para dar esse pequeno passo, a gente precisa fazer uma luta muito grande, né? Por que no artigo 6º a gente colocou que pode atualizar os cálculos atuariais? Porque pode acontecer alguma mudança de cenário econômico, por exemplo. Então, de repente, o mundo entra em algum tipo de crise, eu pego lá um valor que está definido como o patrimônio, mas ele sofre alguma perda ao longo do tempo, então eu tenho que prever isso. Então, eu não mexo nas premissas atuariais, mas eu posso refazer o cálculo e ver se aquele ativo ainda tem aquele valor, enfim, se é isso que vai acontecer. A grande preocupação que nós temos aqui, quando a gente fala de direito adquirido, e a Cláudia também citou o artigo 17 da Lei Complementar 109, seu parágrafo 1º, e nosso entendimento é que não se deveria falar em retirada de patrocínio quando você já executou o contrato previdenciário, ou seja, quando você passa de participante para assistido, quando você começa a receber o seu benefício previdenciário. Porque é um contrato que foi firmado entre você e o patrocinador e o gestor. E alguém chega e, unilateralmente, no caso, o patrocinador, chega e fala assim, eu não vou mais cumprir esse contrato. Isso está errado. E nós temos dito isso o tempo todo. Não dá para a gente definir como direito adquirido um montante de dinheiro. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Às vezes as pessoas criticam, eu vou trazer a valor presente. É uma forma de a gente fazer. É o correto? É o ideal? Não é. Mas é a forma de menos prejudicar o participante nesse momento tão traumático. Porque o que o patrocinador está fazendo? Ele está jogando todo o risco para o participante. Ele está jogando todo o risco para o trabalhador. Ele está se livrando de um risco. E este a nosso ver, o grande dano que a retirada de patrocínio traz. Eu tenho dito, onde eu tenho a oportunidade de falar, que direito adquirido não é um montante.
Direito adquirido é muito mais do que isso. Porque quando você se filia a um plano de previdência e você contribui, faz aquele esforço contributivo durante 30 anos, você o faz com um pensamento. Eu vou ter uma aposentadoria, vou ter uma qualidade na minha aposentadoria, uma dignidade na minha aposentadoria, então eu vou poder viajar, vou poder brincar com meus netos, com as minhas netas, vou poder usufruir desse esforço contributivo, dessa renúncia que eu fiz durante 30 anos. E alguém vem e atenta contra esse seu sonho. Isso é atentar contra o direito adquirido, destruir um sonho, destruir aquilo que você construiu. Esse talvez seja o pior dos danos, porque não tem como recompor isso, não tem como calcular, né, destruir isso que você planejou, o planejamento da sua velhice, da sua aposentadoria. Então, quando a gente faz um debate sobre retirada de patrocínio, não quer dizer que a gente concorde com ele. Então, esse seminário, um dos objetivos dele, na primeira parte, foi a gente mostrar que existem muitos outros ataques. E agora é mostrar que quem está querendo acabar com a Resolução 53 está, na verdade, fazendo um desserviço ao sistema e favorecendo esses patrocinadores de má fé. Porque eu entendo que retirar patrocínio é uma atitude de má fé. Ou ele quer jogar o risco todo ele para o participante, ou ele quer diminuir o seu compromisso quando quer obrigar o participante a migrar de um plano BD para um plano CD ou CV. Portanto, nós esperamos estar esclarecendo as pessoas de que a Resolução 53, que vai entrar em vigor em outubro, alguém perguntou aqui se ainda é possível fazer alguma coisa. Não, não é possível fazer. Ela está aprovada no âmbito do CNPC. E o prazo para ela entrar em vigor é outubro, porque tinha que fazer esses ajustes do como fazer, que a Cláudia citou agora no final. Então, em outubro, ela entra em vigor. O que nós devemos e acreditamos, e está lá no documento que nós aprovamos no Congresso da ANAPAR, está no site da ANAPAR, o que nós queremos para o sistema. Então, nós queremos que ele seja mais forte, que ele seja mais resiliente, que ele seja mais robusto. Para isso, a gente precisa, por exemplo, acabar com essa possibilidade de retirada de patrocínio. Porque dizer que eu posso entrar e sair a qualquer momento, isso não fortalece o sistema, como alguns argumentam. Muito pelo contrário, ele fragiliza o sistema. A possibilidade que nós lutamos muito contra, pode ter resgate parcial, como faziam crer que a harmonização com a Previdência aberta. Porque na Previdência aberta pode sacar a qualquer momento. Pode, porque aquilo não é Previdência. Aquilo é um investimento que, inclusive, muitas vezes é orientado para você ter algum ganho tributário no seu imposto de renda. Portanto, não tem nada de previdência. Previdência é o que a gente pratica hoje nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, o que é o futuro? A gente pensar um sistema que tenha musculatura suficiente para ajudar o país a crescer. Não estamos falando de poupança de longo prazo. Eu sei que durante 30 anos, um trabalhador vai contribuir todo mês e o seu empregador vai contribuir todo mês para formar uma reserva. E eu preciso rentabilizar. E eu tenho investimentos de médio e longo prazo, né, que precisam desse tipo de investimento, que os bancos não querem fazer. Porque não interessa para eles que eles ganhem imediatista, porque os rentistas, aqueles que investem apenas para especular, como a gente está vendo agora, numa empresa como a Petrobras, o verdadeiro assalto aos cofres da Petrobras, pagando quase todo o lucro a título de dividendos. Isso é um saque ao caixa da Petrobras. E onde vai ficar o dinheiro para ela investir? Para ela fazer prospecção de novos campos petrolíferos? Não tem. Porque está sendo tudo pago para os investidores, para aqueles que querem receber dividendos. Então, é disso que nós estamos falando, de uma poupança de longo prazo, e que eu sei que o desembolso também vai se dar gradativamente. A partir do momento que eu entro em aposentadoria, que eu entro em benefício,
Eu não vou receber aquele dinheiro de uma vez, eu vou receber de forma escalonada, mês a mês. Então, existe um planejamento de formação da reserva e depois da utilização dessa reserva. Por isso, a gente vê em outros países poupança de 100% do PIB. E eles já ajudaram seus países a desenvolver. E muitos desses fundos de pensão vêm investir no Brasil. E aí a gente ouve pessoas aqui falando: nós temos que diversificar e pegar o dinheiro do trabalhador brasileiro e investir no exterior. É outro erro absurdo. É um erro absurdo. Porque o que está acontecendo, se vocês forem ver os grandes gestores, Aberdeen, Capital, BlackRock, eles trazem dinheiro lá da CalPERS, do ABP, do Canadian Pension Plan, para investir aqui no Brasil. Porque aqui tem muita perspectiva. E não o contrário. E não é mitigar risco pegar dinheiro do trabalhador brasileiro e investir na Bolsa Americana. É você já transferir o risco da Bolsa brasileira para a Bolsa Americana. E ainda associar isso ao risco cambial. Portanto, para encerrar aqui, a gente ir para as perguntas, eu acredito que nós trouxemos aqui um histórico do que era a retirada de patrocínio, de como ela vem acontecendo, de como ela vem sendo utilizada de forma indiscriminada pelos patrocinadores, de como ela vem sendo consentida pelo órgão regulador e pelo órgão fiscalizador, e que nós temos que nos unir no sentido de, numa correlação de forças diferente que possa existir num próximo governo, tentar mudar isso daí, tentar mudar essa legislação. Então, para isso é preciso unidade. Não as pessoas atacarem quem está tentando construir um modelo que seja menos agressivo com os participantes. A ANAPAR se dispõe a ser esse elo de trazer as pessoas que querem construir um sistema mais robusto e que nós possamos fazer a defesa, essa defesa que nós vamos fazer sempre, que é uma defesa intransigente do participante, uma defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores que fizeram essa poupança ao longo do tempo. E nós vamos continuar fazendo isso, mesmo quando as pessoas nos atacam. E não são poucos os ataques, porque existem interesses por trás desses ataques. Interesses que muitas vezes não podem ser ditos, mas que nós não temos aqui o menor problema em dizer. Quem está atacando a ANAPAR, quem está atacando a Resolução 53, está defendendo o interesse dos patrocinadores. Está defendendo o interesse de um mercado que quer vampirizar, é um termo que eu ouvi há pouco dizer, vampirizar o patrimônio dos trabalhadores. Nós não vamos deixar, nós vamos continuar trabalhando no sentido de defender esse patrimônio construído com tanta dificuldade pelos participantes e pelos trabalhadores brasileiros.